Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Agora, em Espírito Santo de Deus, tem mais uma palavra poderosa de alerta para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está empenhada na santificação do corpo, da alma e do espírito. Glória a Deus. Esse lado seja Deus. Pregações e orações inspirada pelo Espírito Santo com o irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, preste bastante atenção nessa palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Não é por ver, porque Paulo diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, quem é crente fiel vai dar ouvido à voz de Deus, porque bem-aventurados que ouve, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. E para a meditação da palavra de Deus, eu quero que os meus irmãos abram a Santa Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 36 a seguir. Hoje o Espírito Santo vai falar acerca da língua, meus irmãos? Nós temos que guardar a doutrina do corpo, mas também guardar a língua, ter o espírito manso e humilde de coração. Aleluia, glórias a Deus. Então, pega as promessas de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 36 e o 37, que diz assim a palavra do Senhor: Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Somente até aqui, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos irmãos, vamos orar a Deus, para que Deus venha falar conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, venha falar conosco, ó Pai, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus, porque o cristão fiel a Deus e os pecadores que querem vir ao arrependimento, ele ama Jesus de verdade, ele tem prazer em amar a Cristo, não só pelo que Deus faz, mas sim pelo que Deus é. E nosso Deus é amor, mas também é justiça, e repreende todos aqueles que Ele ama. Ó Pai querido, alcança os corações que estão oprimidos e aflitos, para que sejam libertos através do poder da Sua palavra. Que Seu nome seja exaltado e engrandecido. Que todas as forças negativas sejam destruídas e banidas pelo poder de Deus, e o Seu Evangelho avance, o Seu reino avance. Que nós diminua e o Senhor cresça, meu Pai. Que o Seu nome seja glorificado através dessa palavra, e os ouvintes que ouvirem sejam libertos pelo poder de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração que vós é santificado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espírito Santo, usa meus lábios agora no abrir e fechar da minha boca, para transmitir as tuas maravilhas, a tua grandeza, a tua misericórdia, a tua justiça divina, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos aqui meditar na palavra de Deus, lembrando que Deus não está preocupado com quantidade de pessoas que vai ouvir, sim qualidade. Um dos melhores sermões de Jesus, ele pregou para uma pessoa só: novo nascimento e arrependimento.
Nos últimos tempos, quem teria sucesso eram os falsos profetas. Eu garanto para você, se essa live fosse uma live de fofocas, de contenda, de disse-me-disse, falação da vida dos outros, de teatros e falsas visões e cultos antropocêntricos, tinha mais de milhões ouvindo. Por quê? Jesus falou que os falsos profetas, eles enganariam muito. E a plateia dos falsos profetas são exatamente pessoas desqualificadas como eles, que não têm a graça de Deus. E todo falso profeta e bode que não dão ouvido à palavra de Deus estão reservados em cadeia de escuridão e vão servir de churrasco, assar no fogo do inferno no último dia, diante dos santos anjos do Cordeiro. Porque quem ama o mundo não ama a Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus tem contra ti todos os soberbos, diz a palavra. Ele que diz. Deus gosta das pessoas que se humilham, que é obediente à palavra de Deus. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Queridos irmãos, eis aí a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos exortando através do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus, quando veio nessa terra mais de 2000 anos atrás, trouxe consigo o reino, o Evangelho, a doutrina do Novo Testamento, da nova aliança, como ele chegou pregando o Evangelho simples, tirando o povo do engano das sinagogas dos fariseus, que eram sepulcros caiados, homens falsos e raças de víboras, que homens que somente tinham poder na letra, sabedoria na mente, mas não tinham fogo do Espírito Santo no seu coração. Então, meus irmãos, quando Jesus veio na simplicidade, além de pregar o Evangelho puro, simples, fazia muitos sinais de prodígio, e o povo se admiravam da doutrina de Jesus. E ali o povo começou a deixar aqueles templos de pedra, começou a deixar aqueles templos daqueles homens enganadores e começou a seguir Jesus. Naquele momento começou a surgir a inveja de Satanás, usando esses homens para perseguir Jesus. Mas como Jesus diz, passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E muitos milagres começaram a acontecer. E do mesmo jeito que começou a acontecer muitos milagres, também agora o espírito crítico e inveja dos fariseus começou agora a perseguir Jesus. Jesus chegou até a pregar em uma das suas sinagogas, mas quando Jesus começou a desmascarar, falar na cara deles a hipocrisia dele, que quando Jesus tinha de falar alguma coisa, ele não falava pelas costas. Eles apontavam para eles e diziam: vocês são falsos, vocês são adúlteros, vocês são raças de víbora, vocês são enganadores. Vocês nem entram no céu e não deixam os outros entrar. Aquilo nutriu ódio, porque os fariseus, eles pregavam aquilo que o povo queria ouvir. E muitas vezes pregavam e não viviam o que estava pregando, não tinha amor no coração. E o Senhor Jesus, por amor à humanidade, trazia a verdade. E aquilo começou a atrair a multidão, a palavra de Deus e as curas e os milagres. Quando eles viram que não tinha jeito de contestar Jesus, de contradizer Jesus, agora eles começam a usar falácias, argumentos falsos, palavras enganadoras. Jesus começa a expulsar os demônios, eles começam a dizer que Jesus estava expulsando demônios por espírito maligno, por Beelzebu, né? E quando trouxeram o demoniado, mudo, e tal, o mudo curou, Jesus curou ele, e a multidão se admirava e dizia que, minha Bíblia que rasgou aqui a página, está ruim para ler aqui, e toda a multidão se admirava e dizia: não apagarás, filho de Davi, né? Louvado seja Deus. E mas os fariseus ouviram e dizia: este é o juiz expulsa por demônios, senão por Beelzebu, por juiz dos demônios. E Jesus muitas vezes respondia a eles: louvado seja Deus,
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, hein? Eles não chegaram nem a falar, mas só em pensar. Olha o poder da onisciência de Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo, louvado seja Deus, se devastada toda a cidade ou casa dividida contra si mesma, não substituirá. Se Satanás expulsar Satanás, está dividido, glória a Deus, contra si mesmo, como substituirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, dizia Jesus, quem os expulsa então? Vossos filhos, portanto eles mesmos serão vossos juízes? Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Logo é chegado o vosso reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens primeiro e não amarrar o valente, saqueando a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo, quem comigo não ajunta, espalha. Então eles espalhavam, eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres, embora eles tinham conhecimento de letras, mas não tinha unção do Espírito Santo. E Jesus agora começa a advertir eles: portanto vos digo que todo pecado tem blasfêmia, será perdoado aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Glória a Jesus. Fazei as árvores boas o seu fruto, bom fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raças de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo os maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas, o bom tesouro o seu coração, e o homem mau tesouro tira as coisas más. Aqui é a resposta de Jesus, irmãos. Então, irmãos, queridos amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ensinando esse evangelho para nós, também significa para nós nos dias atuais. O Senhor Jesus tem levantado o homem de Deus para pregar a verdade, pregar o evangelho, e muitas pessoas, por não ter o Espírito Santo, começam a blasfemar, porque todo homem que vive no mundo do pecado, ele não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo o mundo não pode conhecer e nem receber. Portanto, quem vive no mundo da inveja, da contenda, da falácia, da imoralidade, ele não pode receber o Espírito Santo e nem entender as obras do Espírito Santo. Então, conforme ele não entende, quando ele começa a ver um homem de Deus, uma mulher de Deus ser usada por Deus nos milagres, ele nutre ódio e inveja. Irmãos, preste bastante atenção. Muitos irmãos só enfatizam que a doutrina é somente corte de cabelo das irmãs, calça comprida, brinco, batom, televisão. Não é só isso não, irmãos. Porque tá cheio de pessoas aí que não corta cabelo, que não usa vaidade, mas são igual esses fariseus aqui, são ruins de coração. Não adianta, irmão, você ser curado de um câncer, de uma enfermidade, sendo que o câncer espiritual está na sua vida. O câncer da inveja, o câncer da língua mentirosa, o câncer da calúnia, não serve de nada. Por que a igreja ultimamente não está avançando? Porque quando Deus levanta um homem de Deus, em vez dos irmãos ajudar aquele homem de Deus, não estou falando os irmãos em geral, mas a maioria tem inveja, não ajuda aquele irmão, não se alegra em Cristo em ver um irmão, uma irmã usado por Deus. Quando aquele irmão começa a trazer a verdade, começa a arrumar argumentos, começa a blasfemar. O irmão, quando tem uma visão sobrenatural que ele não entende, ele começa a murmurar. Mas também muitos irmãos têm que ter sabedoria, porque tem muitas visões que Deus passa para nós, que não cabe nós falar publicamente, porque os homens não vão entender, eles vão blasfemar mesmo. E Deus poderá cobrar de você. Então tem coisas que nós não podemos falar, nós temos que guardar para nós, para a nossa experiência. Então o que está acontecendo hoje, muito é isso na igreja hoje. Então muitas pessoas começam a blasfemar, e quantas pessoas já estão condenadas ao inferno e não sabem, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Irmãos, o apóstolo João, ele diz: provai os espíritos.
Se você não tem certeza que aquela revelação é de Deus ou não, não questione, não fale nada, somente ora. Peça a Deus discernimento, porque se for do engano, não vai prevalecer. Porque aquele que usa de engano não permanece na casa de Deus. Então só ore. Cuidado com as falácias. Isso aí são demônios. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é imitador de Cristo, presta atenção que em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo, pregava como Cristo, falava como Cristo, em toda maneira de viver. Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor Jesus está nos ensinando essa palavra poderosa e também serve para nós nos dias atuais. E depois de terminar todo esse sermão, agora nós chegamos aqui onde nós lemos, meus irmãos. Jesus, ele começa a dizer: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, é onde dar conta no dia do juízo. O que é palavra ociosa? Palavras ociosas, pessoas ociosas, é pessoas sem ocupação, irmãos. Pessoas que não fazem nada da vida. Pessoas preguiçosas. E além dela ser preguiçosa, desocupada, ela atrapalha as pessoas que são ocupadas. E isso tem acontecido no nosso meio. Deus tem me levantado pela misericórdia de Deus aqui para orar pelos irmãos, para pregar a palavra de Deus para meus irmãos, não somem mais irmãos. Aí vem os homens com as palavras ociosas. Ah, esse homem quer imitar o Davi Miranda. Esse homem quer copiar fulano de tal. São pessoas ociosas, pessoas desocupadas, que não lê Bíblia, que não ora, que não jejuma, que não tem vida de oração, vida íntima com Deus, e são desocupadas e procuram arrumar pretexto para semear contenda entre os irmãos. Pessoas invejosas, pessoas que não têm ocupação com nada, elas são ocupadas sim para fazer o mal. E por que o Jesus chamava essas pessoas de raça de víboras? Porque os fariseus, eles não achavam pretexto em Jesus, nada. Então eles ficavam ali esperando uma brecha. Por que Jesus comparou de raça de víbora? E também o Senhor Jesus hoje compara essas pessoas, essas mesmas pessoas dos dias atuais também como raça de víbora. Víbora, meus irmãos, é uma serpente que não deixa. Aquela serpente que tem, parece que ela tem 2 chifrinhos, cabecinha redonda, bem arredondada, grande. Ela assim, se fica no meio da areia do deserto, escondida entre a areia. E fica só aquele chifrinho, aquele olho dela pro lado de fora. E quando a sua vítima, a sua presa passa, ela ataca com o seu veneno e é fatal. Assim são eram os fariseus. E os fariseus dos dias atuais. Pessoas desocupadas, que não procuram orar, que não têm amor no coração. Pessoas ímpias, que fica... Se Deus levanta um homem de Deus na palavra, na unção, nos dons, em vez de ele se alegrar, ele nutre ódio. Então ele fica torcendo para a queda daquele irmão. Então ele fica escondidinho ali. Ele fala palavras ociosas e sempre é confrontado. Porque quanto mais ele fala, mais Deus opera na vida daquele homem de Deus. Então ele se esconde e fica esperando uma brecha. Por isso que a Bíblia diz: pregadores da sã doutrina, homens de Deus, não é de Deus, vigiai e orai para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto e a carne é fraca, mas a carne é fraca. Então essas víboras, esses falsos crentes, pessoas também desocupadas, que não tem vida com Deus, que são coração cheio de ruindade, louvado seja Deus, eles ficam escondidos esperando uma brecha. Quando aquele irmão dá uma brecha, ele ataca com o seu veneno e é mortal, para destruir o ministério daquele irmão, para destruir a igreja. Vocês têm, por exemplo, no meio das igrejas, e essas pessoas agora que sempre torceu para a queda dessas igrejas, nunca conseguiram. Agora elas ficaram escondidinhas. Agora que começa a aparecer as apostasias, algumas coisas começam a acontecer, em vez de eles orar, em vez de ele pregar contra isso, não amor, faz falar.
faz é semear contenda dos irmãos, jogando as pessoas contra a igreja, finge que está pregando uma doutrina, finge que está falando uma verdade, mas na verdade são verdade nada, eles são como os fariseus, sepulcro caiado, tá falando mal do Hermes, tá falando do pastor tal, mas ele mesmo não está vivendo o que ele está pregando. Ele está falando que a igreja está vaidosa, que a igreja está mundana, mas ele mesmo é um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? O que é um sepulcro caiado, meus irmãos? A aparência daquele sepulcro é bonita, aquele mármore, aquelas folhas, mas por dentro é carne podre. É assim são esses falsos crentes. Eles demonstram piedade, demonstram ser de doutrina, mas a sua alma é podre, seu mau pensamento, pecas escondida, anda na masturbação, no pecado da lascívia, da prostituição, da inveja, não ama, não perdoa. Então por isso, meus irmãos, nós temos que ter a santificação do corpo, mas acompanhada com a alma, que é uma alma limpa, uma alma consciente. Ofereceis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse mundo. Quando fala mundo, não é só o mundo da vaidade, não. Faz parte. É o mundo da fofoca, o mundo da inveja, o mundo da ira do coração. Isso não provém de Deus. Então o que está acontecendo? Essas pessoas são um sepulcro caiado, que Jesus falava, em raças de víboras. Pessoas que, por causa delas, a doutrina santa que pregamos do corpo é criticada. Porque os mundanos agora arrumam argumento e falam assim, tá vendo? Aquele irmão prega isso, fala aquilo, mas olha como que ele é. Olha o que ele fez. Tá vendo? Porque não tem bom testemunho. E vão prestar conta diante de Deus. Porque aí Jesus fala no verso 36. Porque toda a palavra será justificado e por tuas palavras será condenado no dia do juízo. Então, irmãos, tome muito cuidado. Então, essas pessoas fofoqueiras, irmãos, a Bíblia chama o fofoqueiro, o caluniador, de diabo. Porque a palavra calúnia é diabo. Olha o que diz lá em Timóteo, glória a Deus, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3. O que Deus fala sobre o caluniador? E é nesses tempos que estamos vivendo. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, caluniadores. Você sabe o que eu estou falando aqui? Caluniadores é a mesma palavra de diabo. A pessoa que é fofoqueira, por exemplo, você já se deparou com uma pessoa que você tem uma mal visão daquela outra pessoa, porque uma pessoa chegou em você e falou mal dela? Aí quando você vai chegar a conversar com aquela pessoa, por exemplo, a pessoa chega em você e fala mal de mim para você, me deixa lá embaixo, você tem aquela mal vista de mim. Mas quando você chega pessoalmente para falar comigo, você fala, meu Deus, não confirma aquilo que aquela pessoa falou do irmão Hermes. É totalmente diferente, não tem nada a ver. Aí você vai começar a refletir que essas pessoas são um perigo. Elas são um próprio demônio dentro da igreja. Porque o espírito, irmão, o diabo, a gente expulsa eles através da oração, do jejum. Mas essas pessoas, o diabo não perde tempo em tentá-las, em oprimi-las, porque ela faz já um favor para o diabo dentro da igreja. Essas pessoas dentro da igreja, elas dão muitos prejuízos e tragédias nas igrejas, faz pessoas se afastarem, faz pessoas se desviarem da fé, tira a comunhão dos outros. Então o diabo não precisa nem tentar, porque essa pessoa é amigo do diabo, ela já está trabalhando para ele dentro da igreja. É por isso que o apóstolo João diz, é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está aí.
pessoas fofoqueiras, pessoas invejosas, pessoas caluniosas, são o próprio diabo. E dá grandes prejuízos dentro da casa de Deus. E sabe como que Deus vê essas pessoas? Vamos lá em Provérbios, glória a Deus, Provérbios 16, 19. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios 16, 19. Nós temos, irmãos, vocês têm que entender uma coisa, que doutrina de Jesus não é só pregar contra o brinco, batom, calça comprida, televisão não, porque está cheio de pessoas hipócritas que está pregando essa doutrina santa e sendo desse jeito aqui, não está adiantando nada. Pessoas oportunistas, né? Olha o que diz aqui, ó, 16, 19, o que Deus acha dessas pessoas? Capítulo agora, irmão, deu um branco na minha mente aqui, mas eu vou falar esse versículo mais ou menos de cor. Que Deus fala assim, que 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Língua mentirosa que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas, aquela pessoa que derrama sangue inocente, a pessoa que assassina, pessoas que são maus. Essas coisas Deus odeia. Mas tem uma coisa que Deus abomina, mais do que um criminoso, mais do que uma pessoa que derrama sangue, é pessoas, línguas mentirosas, que semeia contenda, divisão entre os irmãos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, eu esqueci esse versículo, fugiu da mente aqui, que eu prego aqui, irmão, somente com a Bíblia. Eu não fico pregando com folha, baseado por nada. Muitos versículos eu sei de cor na cabeça, mas agora aqui deu um branco aqui, não consegui, né? Mas amém, mas a palavra de Deus continua. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essas coisas Deus repudia. Deus tem náusea, Deus abomina. E para onde vai os que os abominavam? Para o lago de fogo e enxofre. Deus abomina isso. Pessoas que semeiam contenda, pessoas que falam mal. Sabe aquelas pessoas que chegam em você? Não é que eu tô querendo falar daquela pessoa, mas você viu o que ela fez? Não é que eu não falando mal, mas, irmão, se afaste dessas pessoas. Já corta esses assuntos. Isso não procede de Deus. Porque Jesus, quando ele queria falar alguma coisa, ele falava na cara dos fariseus: vocês são falsos, vocês são hipócritas. Tome muito cuidado em semear contenda entre os irmãos. Isso não é de Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, isso tem levado pessoas. A língua, irmãos, tem um grande poder. Com que a língua podemos abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou deixar abaixo, até salvar ou matar. Por isso é muito importante aprender, meus irmãos, controlar a língua. Quem não controla a língua tem muitos problemas. Que se submete a Deus, tem cuidado com o que fala. Falar a palavra de Deus, abençoar e traz sabedoria. Devemos sempre abençoar com a nossa língua. A Bíblia diz, irmãos, em Salmos 34, 12, 13, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Os fariseus eram homens falsos. Eles pregavam, mas não viviam o que pregavam, pregavam por amor ao dinheiro. Quantos estão assim hoje? O sacerdote ensina por interesse. Aqueles que nada lhe põe na boca, eles proclamam guerra. Mas aqueles que aplaudem eles declaram paz, né? Então, a Bíblia diz, irmãos, em Tiago também, capítulo 3, verso 3 ao 6, quando colocamos freios na boca do cavalo para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por um simples fagulha. Assim também a língua é um fogo
é um mundo de iniquidade que coloca entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vai lançar o inferno. É o que esse texto está no contexto lá de Provérbios lá. Que Deus abomina a língua mentirosa que semeia contenda. Então onde que vai os abomináveis? Apocalipse 21:8. O lago de fogo e enxofre, o inferno. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, temos que tomar cuidado, glória a Jesus, aleluia, com a nossa língua. Ela é um membro inferior que é capaz de lançar nosso corpo no inferno. Então, meus irmãos, muito cuidado com isso. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler também, falar também sobre o que acontece hoje. Nós vivemos num tempo de apostasia. O justo vai viver pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não se alegrará dele. Jesus, irmão, ele falou que os tempos do fim seriam tempos difíceis, que vos expulsarão das sinagogas. Deus vai enviar pessoas sábias e escribas. Quem é sábio? As pessoas sábias na palavra e escribas, pessoas que escrevem a palavra, que ensina pelo Espírito Santo, serão expulsos da sinagoga, das igrejas. É o que está acontecendo. Os irmãos que pregam a verdade, pregam a sã doutrina, estão sendo barrados, estão sendo tirados. Louvado seja Deus. Tempos difíceis. Muitas pessoas não estão dando crédito à voz de Deus, somente a fábulas. Desvia os ouvidos da verdade e volta a fábulas. O povo ama mentira, ama o mundo e rejeita a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, é um tempo muito difícil. Então, o que tem acontecido hoje? Cuidado, irmãos, com essas pessoas oportunistas, pessoas exaltadas. Agora ele funda um ministério lá e fala assim: o meu ministério aqui é revelado por Deus. Venha para a minha igreja, que a minha igreja é a minha salvação. Cuidado com isso. Porque o tempo do fim, Jesus falou que seria como nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, dia de Noé, o povo movido por uma diferença. O templo é você, meu irmão. Você que tem que fazer a diferença. Essas pessoas que ficam falando isso, torcendo para a queda da igreja, eu não vou ser mais, se a igreja mudar, eu não vou ser mais pastor. Cuidado. Cuidado com esse negócio de Santa Ceia online, de pessoa da Santa Ceia para internet. Cuidado. Quantas pessoas podem ir ao inferno por causa disso? Porque a Bíblia fala que aquele que come e bebe da minha carne indignamente é para sua própria condenação. Agora você calcule, uma pessoa que faz uma Santa Ceia online na internet, você calcule as pessoas em casa, quantos católicos vão cair nesse embalo, pessoa que não é crente, dizendo que está tomando Santa Ceia e indo para o inferno. Sendo que quem tem que servir ali, ministrar e partir o pão é o presbítero. Tem algum presbítero lá? Quantas pessoas estão indo para o inferno por causa disso? Com esses falsos ensinamentos. E Jesus falou, se capaz enganaria até os escolhidos. Por quê? Eles vêm pregando algumas verdades. Por isso que eu digo a vocês, irmão, doutrina não é só a doutrina do corpo. Cabelo, pintura, não. É em tudo. Toda a vossa maneira de viver. Provai os espíritos, ele pregou bem a palavra, agora provai a manifestação. Provai a igreja, porque pelos seus frutos vós conhecereis. E muitos estão caindo, porque o homem mau, enganador, vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. E muitas pessoas estão cegas pelos falsos profetas. O falso profeta é igual uma serpente, ela penotiza a sua vítima para depois dar o bote. Tem aquela serpente cuspideira que cega. Os falsos profetas estão cuspindo nos olhos de vocês estão cegos. A maioria estão tudo cego. Então terra de cego, quem enxerga de um olho é rei. E vocês estão sendo enganados por esses homens. Vem aqui que Jesus está aqui. Sai da igreja, vem para a minha. Isso aí são divisores, filho do diabo. Quando eu falo divisores, são esses. Porque a Bíblia contradiz esses homens. Jesus diz: levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se disser, eis que o Cristo está aqui, está ali, ou no deserto, não vades até eles, porque são falsos. Tá vendo? Essas pessoas que cospem no prato que comeu, vem para a minha igreja, que a minha igreja aqui agora tem doutrina e não tem mais. São falsos profetas, são orgulhosos. Louvado seja Deus, isso não é de Deus.
Isso tinha muito em nossa igreja. E olha o que está acontecendo com a nossa igreja agora, esse mundanismo. Isso aí é Deus abatendo nossa soberba, que achava que só nós ia para o céu. Tá vendo? Olha aí. A salvação, meus irmãos, está no Senhor Jesus Cristo e nada mais. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Saiba, meus irmãos, que as igrejas que são fundadas agora pelo Espírito Santo, elas só dão sequência à palavra, mas a igreja de Cristo, ela foi fundada em Atos capítulo 2, pelos apóstolos. Agora, meu irmão, eu digo a você, se você for inspirado pelo Espírito Santo em fundar um ministério, amém, continue pregando, prega a verdade, mas não queira se crescer falando mal dos outros. Se é língua mentirosa que semeia contenda, você está sendo abominável, você está sendo um caluniador, você está sendo um diabo, enganando e sendo enganado. Pare com isso, faça a obra de Deus, não cospe no prato onde você comeu. Agora, para ganhar inscrito, para chamar pessoas para suas igrejas, começa a falar falsas revelações, começa a usar o nome, muitas vezes até elogiando, mas é pura hipocrisia, né? De Satanás para seduzir vocês. Então nós temos que ser, irmãos, como os crentes de Bereia. Tudo que Paulo pregava, mesmo sendo o apóstolo Paulo, Atos 17:11, está escrito isso, eles meditavam na palavra de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado com esses homens. Fujam deles, leiam a Bíblia, orem, jejuem, busque a Deus com sinceridade. Essas pessoas que ficam semeando contenda não são de Deus, são filhos do diabo. Divisor é todo aquele que sai do respaldo bíblico. Se ele sai de uma igreja e sai fora da doutrina, ele é um divisor. Nós também temos que parar com essa ramificação de placa. Veja que lá em Marcos 9:38, Jesus repreendeu João, porque João quis barrar umas pessoas que estavam expulsando demônios e pregando o evangelho. E João foi todo exaltado a falar para Jesus. Jesus repreendeu ele: deixa eles pregar. Aquele que não é contra nós é por nós. Jesus mandou ir de pregar o evangelho por todo mundo, meus irmãos. Tem igreja, tem homens de Deus lá, tem. Mas tem muitos que saíram, mesmo que está fingindo que prega a doutrina aí, mas é fofocas, é contendas, sepulcro caiados, fariseus, pessoas que não são libertas, iracundas, pessoas nervosas, não têm a mansidão, pessoas que são gananciosas, orgulhosas e soberbas, não aceitam a repreensão, são idólatras, idolatra o pastor, idolatra o pregador, pessoas que estão cegas espiritualmente. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, em Isaías capítulo 8 verso 18, ó, presta atenção: estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e maravilha em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando, pois, disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinham, eis que chiureiam, churei e cochicham, e murmuram, porventura, não consultará o povo o seu Deus a favor dos vivos, consultará os mortos? Aqui é uma pergunta. Isaías está pregando para o povo de Judá. O povo de Judá está começando a entrar em apostasia. Isaías aqui, ele está pregando nos tempos já do reinado de Osias, João, Acas, até os dias de Ezequias. Jerusalém, Reino do Sul, que de uma só dinastia, mas teve altos e baixos. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Muitos deles estavam seguindo os falsos profetas. E eles não estavam seguindo o exemplo que aconteceu com Samaria, que foi entregue nas mãos dos assírios, por não dar ouvido à voz de Deus. Pelo contrário, eles mataram os profetas de Deus, açoitaram os profetas de Deus, e Deus entregou ele na mão dos assírios. Agora, capital da adoração, Jerusalém, está entrando em apostasia. Agora Deus levanta Isaías para exortar eles. Vocês vão ficar consultando adivinhos, vocês vão ficar consultando mortos, fazendo para os dias atuais. Vocês vão ficar consultando imagem, escultura e espiritismo, culto aos mortos.
fica chiurando, cochichando, falando mal da pregação. Quando Deus usa um homem de Deus para falar acerca dos falsos profetas, você idolatra tanto ele, que você prefere ir contra a palavra e adorar o falso profeta. Aí Deus fala assim: a salvação não está neles. Onde está a salvação? A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então, você está consultando Maria, vela do sétimo dia, idolatria, imagem, esses falsos profetas na necromancia, do espiritismo disfarçado dentro da igreja. É a lei e a palavra. Você vai saber se eles são de Deus, se tem respaldo com a palavra de Deus, se tem Bíblia. Ah, irmão, ele prega contra brinco, batom com as compridas. Não é só isso, não. Você tem que provar se a revelação, se a profecia, se a igreja é bíblica, tem respaldo com os 2000 anos de história da igreja. Não é só brinco, batom, não, irmãos. O diabo está usando essa doutrina santa também para confundir vocês. Vocês têm que provar os espíritos, vocês têm que ler a Bíblia. E como? Por quê? Se eles não têm a luz neles, se eles não procedem a ser revelação, visão, se não procede com a lei de Deus e com o testemunho, como foi os apóstolos, como foi Jesus, fez tal manifestação? Não fez. Onde a Bíblia menciona elementos para o culto, fazemos. Aonde a Bíblia se cala, não fazemos. Porque a Bíblia diz: toda palavra ociosa, pessoas que são pessoas desocupadas, que não tem ocupação em ler a Bíblia, só fica internet. Pessoas que não têm ocupação em jejuar, em orar, e só fica em YouTube, em Facebook, em WhatsApp, e não tem uma vida com Deus, e só fica levado por ventos e roda doutrina. Vocês nunca verão, sabe o que aqui, e passarão pela terra durante o oprimido. Diga aqui, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, porque não há luz neles. Outras traduções diz: nunca chegarão à alva também. Outras traduções diz na Bíblia. Você sabe que as pessoas são cegas e passarão pela terra duramente oprimidos, famintos? Será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima? Tá vendo? O que acontece? Vocês, enquanto a igreja brasileira, e não só do Brasil, mas no mundo inteiro desse século, não voltar a palavra e o testemunho da Bíblia Sagrada, nunca vocês vão ver a alva, nunca vocês vão ver a luz do Santo. Vocês vão ficar sempre em treva, sempre nessa treva, sempre nessa mesmice, enganando e sendo enganado. Nunca vão se liberar: irmão, mas eu fui curado, eu consegui bênção. Não adianta. A Bíblia diz que é melhor você entrar cego, sem um olho no céu, do que com os dois queimar no fogo do inferno. É melhor você entrar sem uma mão no céu, maneta, do que com as duas queimar no fogo do inferno. É melhor você entrar coxo no céu, do que com as duas pernas queimar no fogo do inferno. Por quê? Ah, mas eu consegui milagre lá. Não adianta. Quer ganhar você conseguir um milagre do câncer, de cura? Igual um dia teve uma pessoa que disse: eu fiz uma pregação sobre esses falsos arrebatamentos aí, esses gnosticismos do século XXI. A pessoa se alterou comigo: não, mas eu fui curado. Você pode ser curado do que você for, mas se não tem respaldo bíblico, não é Deus. O que adianta você ser curado de um câncer, de uma AIDS, e continuar fofoqueiro, continuar contendeiro, não entenda a palavra? Cura o câncer da carne, mas continua canceroso espiritualmente, blasfemo, invejoso, contendeiro, invejoso, pessoas que não amam, que não perdoam, são fariseus. É a mesma cura que acontecia lá nos tempos de Esculápio lá, uma falsa cura para cativar vocês, para nunca vocês saírem de lá, para no último dia vocês queimar no fogo do inferno com as duas pernas, com os dois olhos, porque muitas vezes pode estar enfermo, mesmo não sendo curado, que Deus cura, mas entrar no céu. Então, enquanto você estiver consultando Maria, esses falsos profetas, vela, sétimo dia, idolatria, essas coisas, vocês nunca verão a alva. E quando chegar no dia do juízo, você vai querer arrumar argumento, porque hoje aqui muitos arrumam argumento para querer debater com a palavra, querer ver no último dia. Jesus vai falar: ah, mas senhor, vai atrás do fulano lá agora, vai atrás da vela do sétimo dia agora, vai atrás das imagens que eles vão te salvar agora. Cadê eles? Estão lá no fogo queimando. Então Jesus falou assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, porque vós praticais a iniquidade, pecado consciente, desobediência e abominação perante Deus.
Então toda a palavra ociosa eu lhe dar conta no dia do juízo. Hoje nós estamos pregando aqui a verdade, muitos ficam arrumando argumento, contendendo, blasfemando. Eu quero ver no dia do juízo, qual argumento você vai arrumar? Você vai tremer diante de Deus. Então cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja só vai chegar no eixo quando voltar a palavra. Pode vomitar caroço, pode levantar paralítico, mas irmão, você é contra a revelação, contra a cura? Não, não sou contra. Creio em visões, creio em curas divinas, mas com respaldo bíblico. Com respaldo bíblico. A verdadeira cura está na regeneração no homem e na mulher. Novo nascimento. Glória a Jesus. Na macumba também faz sinais, irmãos. Está cheio de sinais lá. O verdadeiro sinal, além de Deus curar um câncer, uma AIDS, Ele cura a sua alma. Se você era um homem furioso, nervoso, você vira um leão, se você vira um cordeirinho. Você só para de fazer o que fazia, mas deixa de gostar de fazer o que fazia. Isso é crente salvo. Agora, ficar nessas falácias, semeando contenda, divisão entre os irmãos, isso não procede de Deus. Todos nós precisamos se converter. Mas quando está a conversão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto vocês ficarem atrás desses falsos profetas, vocês nunca vão ver a alva. Vocês nunca vão ver a luz do evangelho. Alva, vocês nunca vão ver o quê? Alva o quê? Trevas. Alva é o amanhecer, a luz. E a luz só está na palavra de Deus, em Jesus. Quando voltarem à palavra, voltar às escrituras, aí vocês vão chegar à luz. Vocês vão chegar à luz do evangelho. Quando vocês pararem e pensar, sair um pouco de YouTube, parar de ficar vendo esses falsos profetas, esse sensacionalismo no meio da igreja, esses fingidores que fingem que pregam a doutrina para cativar vocês, mas são tudo heréticos, tudo falso, tudo hipócritas. Sai disso e começa a ler a Bíblia. Ter comunhão com o Espírito Santo, oração, jejum, santificação. Além de santificar seu corpo, ser um coração limpo, manso, humilde, bom testemunho, fugir da imoralidade, da inveja, da fofoca. Caiu o Espírito Santo, a alva vai chegar em você. Aí você vai para, meu Deus, eu estava seguindo esse homem, onde que eu estava com a cabeça? Porque a maioria desses homens aí já estão tudo reservados para o dia do juízo, eles já blasfemaram contra o Espírito Santo. Esses aí eles não passam a luta, eles são fingidos. Eles são amigos do diabo. O diabo não perde tempo perseguindo essas pessoas, porque essas pessoas, o diabo não precisa nem agir, elas mesmo agem pelo diabo, causando essas coisas dentro da igreja, essas blasfêmias, essas heresias, essa parafernada no meio da igreja. Muitas vezes o diabo está só de braço cruzado. Quando começa essas heresias, o diabo no inferno fala assim, ó, pega a pipoca lá, começou o cinema agora, vamos assistir agora a hipocrisia desses crentes. Eles ficam no inferno comendo pipoca e vendo no telão do diabo lá, vendo o cinema parafernália de vocês, desses crentes rebeldes. E no último dia vocês vão pagar caro por isso. Olha o que faziam com Jesus. Aqui comigo aqui, ó. Eu estou pregando a verdade, estou falando que eu estou imitando o Davi Miranda. Tem como copiar uma unção? Vocês verem aqui os milagres acontecer por Deus? Pessoas sendo transformadas, regeneradas. Isso aí são pessoas ociosas, pessoas desocupadas, que não tem Deus no coração. São como aqueles que Jesus falou, vós nem entra no céu e não deixa os outros entrarem. Próprio diabo. Ó irmão, crente bode, falso profeta, vai virar churrasco assado no fogo do inferno, diante dos santos anjos e do cordeiro no último dia. Eu falo sem medo de errar. Essas pessoas estão levando milhões de pessoas para o inferno, com a influência do mundo, do pecado, trazendo escândalo. Você vê essas lives aí falando da igreja, essas pessoas estão se crescendo, falando mal dos outros. Usa o nome de fulano, ficando para se aparecer, fica monetizando os seus canais, fazendo essas besteiras para ganhar dinheiro. Cuidado, irmãos. Foge dessas pessoas. A Bíblia diz, apartei de todo irmão desordenado. Se aquele irmão for contendeiro, tiver dissensão, a parte deles, porque deles não serve o Senhor Jesus Cristo. Romanos 16, 17. Afaste essas pessoas, irmãos. Lá em Timóteo 3, lá a parte desses tais, para apartar. Vai à palavra, vai para a Bíblia, oração, jejum, obediência a Deus. Faça a sua parte, irmãos. Aonde você estiver, qual igreja você estiver, faça a diferença você e seja guiado pelo Espírito do Senhor.
não me deixe ser enganado. Se aqui não tiver certo, o Senhor vai me levar para um lugar que prega a tua palavra. O Senhor Jesus vai te guiar. Agora, vocês cuidado com esses oportunistas falsos. Mais uma vez eu falo. Se disser que Jesus está aqui ou ali, não acrediteis. Porque apareceu muitos falsos profetas, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Pessoas que é de Deus, se você saiu do ministério, toca seu ministério na pregação do evangelho, prega a verdade, porque se você for homem de Deus, as ovelhas vão dar ouvido à sua voz e vão te seguir. Então pare de usar o nome dos outros, pare de falar mal da igreja onde você saiu, toma vergonha na sua cara e vira homem de Deus e vai pregar o evangelho. Para com essas palavras ociosas, pessoas desocupadas, pessoas que não oram, que não buscam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então essa, irmã, é a palavra de Deus. Então cuidado. Quantos vão para o inferno, irmãos? Ó, meu irmão, eu queria que Deus, eu queria que você morresse pelo menos 20 segundos e sua alma fosse lá no Hades agora. Você vê as almas gemendo, gritando, por mais oportunidade, não tem mais oportunidade. Porque Jesus fala acerca do rico e o Lázaro, usa aquela parábola do rico e o Lázaro. O rico está no inferno e ele implora: manda que Lázaro molhe uma ponta do seu dedo de água na minha boca para me refrescar a língua, porque eu estou em chamas. Você sabe o que significa aquilo? Ele está com sede de ouvir a palavra e não tem mais jeito. O inferno é um lugar que tem entrada e não tem saída. Vocês estão nessa maneira e vocês sabem que um dia vocês vão descer a sepultura. Um dia o seu espírito vai sair do seu corpo, você vai dar de encontro com a morte. E lá no inferno você vai ter sede de ouvir essas palavras. Você que está murmurando hoje, você que está falando mal do irmão Emerson Nunes, que criticou tanto o missionário das Miranda e outros homens de Deus, no inferno você vai ter sede. Manda que refresca, o que sabe o que significa aquilo? Lázaro tinha sede agora de se alimentar da água da vida de Jesus, mas não tinha mais jeito. Porque o inferno densas trevas, o bicho não morre, o fogo não se apaga. Porque quem está no inferno não tem imagem e semelhança de Deus, viram monstros, viram demônios. Bicho que Deus não quer semelhança dele no inferno. Lá vai estar sofrendo eternamente. E de lá, diz Apocalipse 20, que o inferno não são os mortos. No dia do juízo final vão estar diante de Deus, para depois ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aí eu quero ver se você não abandonava essa vida. Jesus levasse pelo menos 20 segundos lá no inferno, você vê as almas gemendo lá. Ou quando você morrer nessa situação, se você morrer nessa situação, você vai para lá que você vai, porque não é o que estão mandando para o inferno, é Jesus que está falando. Salmos 9,17: aos ímpios e às nações que esquecem de Deus serão lançados no inferno. Aí eu quero ver, meu irmão, eu quero ver você gritando lá, gemendo de dor. Eu quero ouvir aquela palavra que aquele pastor falou: não tem jeito mais, acabou as oportunidades, vai estar sofrendo em chamas, em fogo. Aí eu quero ver você argumentar, eu quero ver você blasfemar agora. Cuidado, meu irmão, cuidado com a língua. Vigiam com a língua. Glória a Deus. Pessoas fofoqueiras são o próprio diabo dentro da igreja. Não tem a Deus. Glória a Jesus. Se alguém, irmão, considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos sobre a língua. Glória a Deus. Eu já li já. Então, meus irmãos, muito cuidado. Foge da fofoca. Foge de pessoas fofoqueiras, pessoas invejosas, pessoas que causam dissensão, esses canais mundanos aí que ficam fazendo live, criticando, falando de um de outro. Cuidado, fuja disso. Isso não traz edificação nenhuma. Isso é caminhos largos para o inferno. Foque na palavra, foque na Bíblia. Foque em canais sérios, porque tem canais aqui no YouTube de pessoas sérias, de pessoas que pregam a palavra de Deus com amor, com carinho. Então nós temos que ficar quietos, vamos falar, não, nós vamos falar dentro da palavra, igual que eu sempre faço aqui. Deus me tomou, eu falei, ao ar, mas dentro da palavra, não semeando contenda, igual muitos fazem aí, falando mal da igreja.
Então cuidado, irmão, isso aí são próprios demônios dentro da igreja. Ó, irmão, a inveja, ela é uma enfermidade espiritual, infernal, que prende a alma do indivíduo e lança no inferno todos que a possuem. Aí você vai me falar, mas irmão Hermes, você só fala em inferno. Eu sou imitador de Cristo. Jesus pregou mais sobre o diabo, mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, irmãos, cuidado, vigiem bastante. Cuidado com esses mentirosos que são usados por Satanás para querer tirar a comunhão de Deus em sua vida. Amém? Então que Deus abençoe. Está mais ensinamento sobre mentiroso, sobre contenda, sobre dissensão. Fuja disso, faça um concerto com Deus. Se aparte dessas coisas. Se aparte dessas más amizades, porque as más companhias corrompem os bons costumes cristãos. Amém, meu irmão? Veja com o seu com Josafá, porque se aliançou com Acabe. Se rebentou todinho. A mesma coisa é você. Amém? Foque na oração e no jejum e na obediência a Deus. Eu quero também deixar avisado a todos. Fique na paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes.